Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher. O Atualidades Pampa está aqui e vai tratar sobre muitos assuntos que envolvem a mulher. Apesar de que, no levantamento que eu fiz hoje das manchetes de muitos jornais, de muitos sites, todos eles alusivos ao Dia Internacional da Mulher, todas as manchetes diziam alguma coisa ruim. O número de mulheres vítimas de estupro, a subnotificação de feminicídios que faz com que eles aumentem assustadoramente. E assim se vão algumas das manchetes. Será um dos nossos assuntos aqui. Claro que nós vamos falar sobre política, né? Vamos falar sobre o presidente Temer, vamos falar sobre o marqueteiro André Gustavo Vieira, que foi liberado pelo juiz Sérgio Moro, da carceragem da Polícia Federal. Ele que delatou muitas coisas de propina, né? Deixou a coisa muito complicada. E uma coisa que a gente tem falado aqui, falamos eu acho que ontem nós falamos, assim, quais são os planos do Bolsonaro? O que o Bolsonaro tem para fazer? Pois Bolsonaro, na noite de quarta-feira, fez uma palestra dentro da Câmara para um público muito grande, um público, aliás, que chamou o tempo inteiro de mito, de messias, de presidente. E ele disse muitas coisas, o que ele pretende fazer, como é que ele pretende agir para unir os partidos e também como é que ele quer se postar com relação a ministros. Ele dá, inclusive, nome de alguns ministros. Um deles, Paulo Guedes, que foi lembrado aqui já diversas vezes, quem ele já tinha falado, né? A gente também hoje pôde acompanhar a pré-candidatura, o lançamento da pré-candidatura de 2 candidatos, né, pré-candidatos, que é Ciro Gomes pelo PDT, agora confirmando, e Rodrigo Maia pelo DEM. Pois é. Rodrigo Maia, Marne Barcelos, tu apostava que seria candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Mas pode mudar ainda, isso pode mudar. Pode. É porque agora a vitrine é disso, né? Mas ele errou por pouco, né? Não, eu errei por muito. Errou por muito. Por muito. Ele se candidatou a alguma coisa. Não, mas ele primeiro não tem a mínima condição de se postular à presidência da República, né? Ele não tem input, não tem level, não tem nível para esse tipo de coisa e não tem carisma. Ele não é um líder. Qual é a liderança dele? Um líder é aquele que arrasta 100 mil, 200 mil pessoas. Como é que você justifica que uma pessoa possa comandar 100 outras pessoas que recebem um comando seu e o respeitem? Você vê o Rodrigo Maia falando, mas é o estilo mas dele. para fazer a fala dele, que é candidato, hoje ele falou bem bonitinho. E ele para articular também, o DEM articular, daqui a pouco com o PMDB, com o PSDB, não se sabe, né, o que pode acontecer, pode misturar tudo no final das contas. Chance zero. Mas eu também não acredito no nome dele, também acho que é chance zero. Com relação ao Ciro Gomes, Jéssica, eu cheguei na TV e dei uma olhada no YouTube. Lembra que ontem um telespectador disse assim, dá uma olhadinha no YouTube e tal. Claro, tem entrevistas extensas de 1h e pouco que eu não consegui acompanhar, mas eu vou fazer isso com cada candidato. E vi algumas coisas curtas. No que eu vi, ele é contra a intervenção federal. Ele disse que a intervenção federal, na verdade, é por uma motivação mesquinha e que só atende ao anseio da população, mas que não é bem estruturada. Ele é contra. E com relação às mulheres, que também eu fui atrás e tal, ele realmente é muito grosseiro nas suas respostas. Ele não é só direto, ele é grosseiro. Não, ele é grosseiro. É que ele fala muito forte e muito objetivo. Ele é muito, sabe, ele é muito cirúrgico. Assim, e as pessoas não estão acostumadas. Ele não tem mimimi, né? Ele fala na cara das pessoas. Não, mas aí uma menina, uma menina não, ela já era uma mulher e nordestina e tal, ela pergunta pra ele por que investir na Copa do Mundo e não investir na saúde. Ele estava visitando um hospital. Eu vi esse vídeo. E aí ele diz assim, vai tratar da sua mãe com essa conversinha aí. E virou as costas e foi falar com outra pessoa. É mal educado, mal-humorado, grosseiro. Aí é que tá, Carla. Os vídeos são editados. Mas ele falou. Isso ele falou. Ele falou. Só que a gente não sabe o que aconteceu antes do vídeo. Esse vídeo é muito mais longo. Eu não assisti, eu já vi outras pessoas
pessoas debatendo, dizendo que essa moça ela estava lá importunando e enchendo o saco dele. Não, então é meio complicado. Acho assim, ó, a pessoa que está numa situação dessas, neste momento em especial, ela tem que escutar o que os outros têm a dizer. Não, nesse dia pode achar chato, pode achar tudo. Ai, tá me incomodando, vou sair daqui, me leva daqui e tal. Mas não dá uma resposta dessa grosseira com essa conversinha aí. Não é conversinha aí. Por que investir na Copa do Mundo e não investir em saúde? Não era uma pergunta que fosse assim completamente descabida. Pelo contrário, tinha fundamento. Verdade. Ainda mais que ele estava participando de uma visita a um hospital. Então, eu acho legal a gente realmente agora começar. Não sei se o Marne ontem fez o tema de casa e pesquisou do Partido Novo, Marne Barcelos, o Amoedo. Não, mas sei que ele é um bom candidato, né? Já sei que eu falei com um amigo meu que pertence à diretoria, à direção do partido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele teceu assim elogios, diz que ele tem formação, uma ideologia popular sem ser populista. Ele tem um pensamento diferenciado e que com a medida dos dias, quando os órgãos de comunicação derem oportunidade, quando ele for chamado para fazer palestras e tal, as pessoas vão entender qual é o projeto do Partido Novo, que é um novo projeto. Agora, eu queria fazer uma colocação aqui, que eu acho que a bancada não falou e a imprensa não falou. Todo esse episódio Lula aqui em Porto Alegre, lá em Brasília, lá em Curitiba, sei lá onde, habeas corpus, tudo... Houve algum pronunciamento dizendo o seguinte: tem que ser condenado por Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, José Serra e Alckmin, que é o mandrake que eu digo aqui. Houve, seu Marne, alguma declaração dessas figuras condenando Lula? E eles deveriam fazer uma condenação do Lula, eles são políticos. Mas por que eles não fazem? Porque eles estão combinado com o Lula. Então o Alckmin não me desdobra nada. Então o Alckmin é um Maluf mais careca. Porque o Vitorino vive dizendo, fez uma boa gestão, mas é amigo do Lula. Tá junto com eles. Tá junto com eles. Bolsonaro falou, não, o Lula tem que ser preso. Tá certo? O Moro, agora o Alckmin não diz isso. Por que ele não diz isso? Porque ele é enrolado com a Aécio. Ele quer pegar alguns eleitores do PT. Daí, cara, é o mesmo rolo. Isso é verdade. Então, eu acho muito mais coerente tu pegar e dizer, não, ô Chicão, eu vou votar ou no Ciro Gomes ou no candidato do novo partido, sei lá do quê, que desse cara que tá viciado, esse Alckmin, completamente viciado. E a nossa Assembleia Legislativa também parece que não vai renovar muito, porque muitos dos que foram eleitos em 2014, eles vão tentar reeleição, poucos vão tentar para deputado federal. 2, Adão Vilaverde e Miriam Marrone, disseram que vão largar, que vão seguir as suas profissões. O Adão Vilaverde já tinha lido isso, que ele já está aborrecido, já encheu. Eu ia usar um outro termo, já encheu, já passou a época e deu, ele é um engenheiro, né? Exatamente, quer continuar ali a sua carreira como engenheiro, ela como servidora pública, e o número é 45 dos 55 deputados eleitos em 2014, 45 vão tentar ou reeleição ou um outro cargo eletivo. Então, a gente mostra aí que talvez não tenhamos muita renovação. Dona Magda. Tu vai trocar de assunto? Não, sabe o que é? Ontem eu fui aqui maltratado, quando eu falei... Quem te maltratou? Uma série de pessoas, inclusive, porque eu falei sobre o presidente Juscelino Kubitschek. Eu tenho mais uma pessoa que escreveu um tratado de Tordesilhas que eu não vou poder ler. Mas eu vou dizer para vocês, quando começou, que eu recebi hoje do Dr. Cláudio Feta, ex-professor da PUC, de Direito da PUC, que me passou alguns dados que eu achei de suma importância, que eu gostaria de rapidamente, como diz o Chicão, cirurgicamente, passar para vocês. A história da mudança da capital começa em 1750, prestem atenção. Em 1810 já existia a proposta de fixar a sede do governo no interior do país, longe dos portos, por questões estratégicas de segurança, àquela época. Em
1823, ano da Constituinte do Império, José Bonifácio, conhecido pelo slogan epíteto de patriarca da independência, apresentou projeto em 1823 para mudar a capital do país, sugerindo o nome Brasília. José Bonifácio, em 1823. Em 1867, Visconde de Porto Seguro, militar, diplomata e historiador, fez a primeira viagem ao Planalto Central para localizar a futura capital. Em 1891, a primeira Constituição da República estabelece, em seu artigo 3º, a área de 14 mil quilômetros quadrados no Planalto Central a ser demarcada para a transferência da futura capital em 1891. Em 1892, nomeada pelo presidente Floriano Peixoto, a Comissão Exploradora do Planalto Central, composta por 21 pessoas e chefiada pelo astrônomo e geólogo belga Luiz Ferdinand Cruz, a chamada Missão Cruz, demarcou uma área de 14.400 quilômetros quadrados. Em 1922 foi lançada a pedra fundamental da futura capital do país, perto da cidade de Planaltina, que integra atualmente o Distrito Federal no entorno de Brasília, como eu falei ontem. Em 1952, o Congresso Nacional aprovou lei determinando a realização de estudos conclusivos. Em 55 foram concluídos os estudos e etc. Com o comício da cidade de Jataí, em Goiás, em 1955, Juscelino disse: se for eleito, eu vou concluir a capital, que se chamará Brasília. Então, não foi Juscelino que criou, isso já estava na Constituição brasileira, essa determinação em função daquela época da segurança, em função de invasões que o Brasil teve em outras oportunidades. Então, eu queria apenas colocar isso com a ajuda do doutor Cláudio Fetter, que me passou todos esses dados, que são muitos dados aqui, são diversas folhas, que eu fiz uma compilação aqui para que eu pudesse passar para vocês, né? Essa informação importantíssima. Juscelino Kubitschek apenas cumpriu a lei, as determinações da Constituição brasileira. Deixa eu ler. Tá aqui. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta para ti. Esse teu olhar assim sisudo, a sobrancelha franzida, é por causa disso? Não. Mas tu não tá nada bem. Eu estou com dor de garganta. Ah, e vê como eu te conheço? A mudança da temperatura é terrível. Tá batido, teus olhinhos. Outro teve uma noite de alta farra, outro agora tá com dor de garganta. Bom, farra não deve ter sido, não é perfil do Marne, né? Para levantar 4h30. Sabe, minha filha. Se fosse num passado... Bom, então... Bom, mas por quê? Não poderia? Mas eu já tô... De repente, a ocasião faz o ladrão, Marne. Daqui a pouco, assim... As pessoas mudam também, né? Mas, ô Magda, a Carla falou da... Eu mudei. Mudou, Marne? Eu mudei. Espero que para melhor, né? Não, claro que foi para melhor. Sim. A Carla falou do lançamento da pré-candidatura do Ciro, né? E eu fui procurar aqui notícias sobre o pronunciamento dele e tal. E aí eu li o pronunciamento do presidente do partido, dizendo que ele quer o apoio do PT. Daí não rola. Não. Não. Desde o início eu disse que se eles quisessem... Ou no primeiro turno ou no segundo turno, Jéssica, não tem escapatória. PDT e PT estarão juntos. Estarão juntos. A princípio, eu tinha levado fé no Ciro Gomes, porque ele, em vários vídeos que eu vi, de entrevistas dele, ele disse que não queria o apoio do PT, ele não descartava, mas que ele não queria, que não era imprescindível. Mas agora, com certeza, ele vai aceitar o que o presidente do partido dele quer, né? E ele quer... também quer, né, Jéssica? Porque se ele não quer, ele sai fora. Porque o PT ele tem tá que muito engolir sapo, queimado agora também. Esse que é um grande problema. Falando nisso, o inquérito que corria no STF, incluindo o ex-presidente, a ex-presidente, entre outros, também Gleisi Hoffmann e o marido... O ministro Edson Fachin resolveu, a pedido da Procuradoria-Geral da República, remeter alguns dos réus, como, por exemplo, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, para a primeira instância sem foro privilegiado. Continuam com foro privilegiado. Gleisi Hoffmann, por quê? Porque tem foro privilegiado, e o marido, porque se relaciona, né, um caso se relaciona com outro. Agora, os outros não foram para o Paraná, como foi o pedido da Procuradoria-Geral da República, eles foram para o Distrito Federal. Então, o juiz do Distrito Federal é que vai julgar esse caso de organização criminosa.
Que feio isso, né? Do Um PT. presidente ser acusado de organização criminosa. O Vitor Prestes manda para todas as mulheres, através de nós que estamos aqui, ele diz assim: acho importante dizer que neste dia e principalmente neste país é a importância da mulher. A mulher das grandes jornadas, a mulher que batalha, o contraponto disso tudo é pedir para que estas mulheres aprendam com os erros dos homens. Vocês merecem representatividade em alto gabarito. Fico triste de ver Gleisi Hoffmann e Luiz Linda Dias de Valois Santos presentes, representando pessoas como minha mãe, uma empregada doméstica que criou 2 filhos e, mesmo divorciada, segue feliz trabalhando e cuidando de sua vida. Parabéns, mulheres. Vitor Prestes. Meu nome, muito obrigada, muito obrigada. O André Antoniazzi diz o seguinte: boa noite, bancada, e feliz dia da mulher, meninas. Mas vamos à reflexão e opinião de vocês. O Marne acabou de falar do tal Partido Novo e nova proposta de governo, juntando tudo e todos os problemas dão no mesmo. Saúde, segurança, educação, agora corrupção. Todos nesta época de pré-eleição têm a salvação da lavoura. Entra sempre uma mensagem aqui para atualizar. Todos têm programas de governo que vão colocar tudo nos eixos. Mas muitos, ou quase todos, já estiveram aí no governo ou estão, e o que fizeram até agora? Nada. Mas as promessas de que agora eles têm a solução, isto não falta. Não acredito nem no Bolsonaro. Estão colocando ele como salvador da lavoura. Mas, como diz o Chicão, todos uns falcatruas. É só mimimi mais uma vez. Abraços, André Antoniazzi. Boa noite, bancada. O eleitor tem que pesquisar o perfil dos candidatos para não se arrepender depois. Abraços, o Paulo César de Viamão. Já o Antônio José de Passo Fundo: senhoras e senhores do Atualidades Pampa, vocês sequer tocaram no nome de um grande candidato que é Álvaro Dias. Por que será? Obrigado, Antônio José Passo Fundo. Já falamos muitas vezes. É que também, assim, a gente só pode falar isso, porque o Álvaro Dias não disse nada além disso, entendeu? Né? E nem confirmou, nem nada. Então, assim, falamos já que ele é um provável candidato, falamos que é um excelente candidato, é um bom nome. Aliás, Álvaro Dias, eu já pensava que ele, na última eleição, ele já seria candidato, já seria nosso presidente, mas mais do que isso a gente não sabe. Não sabe nada sobre isso. Há muitos anos atrás... Fazemos especulações e reproduzimos o que a gente ouve eles dizendo. Há muitos anos atrás eu tive o prazer de ir à casa dele, conhecer a família dele, a esposa, etc., filhos, e, aliás, faz algum tempo, né, a esposa muito bonita, etc., e conheci o Álvaro, conversei com ele. Eu estava num projeto na época do Rio de Janeiro, me convidou, peguei um avião sábado à tarde, fui a Curitiba, dormi em Curitiba, voltei no outro dia para o Rio de Janeiro. Naquela época, né? E conversei, fomos conversando 1 hora, 2 horas. Eu achei um cidadão muito correto, bem postado. Ele fala pausadamente, tem voz de rádio, trabalhou em rádio durante muitos anos, voz microfônica, voz de rádio. Só que o Álvaro se notabilizou enquanto no PSDB, ele mudou de partido recentemente, por atacar os governos, o governo do PT, o governo da Dilma, etc. Foi essa a notabilidade dele. Eu quero saber quais são os projetos, o que ele propõe para fazer o país novo, para modificar essa situação, se é que nós podemos modificar essa situação. Acontece o seguinte, o grande poeta Schiller, que é um poeta alemão extraordinário, contemporâneo de Goethe e outros tantos grandes filósofos da Alemanha, disse o seguinte: a sapiência é um privilégio, a sabedoria é um privilégio da minoria. É o privilégio da minoria. E saiu uma pesquisa hoje, eu não sei onde é que eu coloquei o papel, já procurei aqui, dizendo que apenas 8% da população brasileira tem discernimento. Nossa. 8%! Por isso que votam assim. Eu não tenho aqui, eu não sei onde é que está o papel, eu já procurei. Eu já procurei o papel, não tomei nota. Isso foi um ouvinte da Rádio Pampa que me passou pela manhã essa informação. E o Pedro Fonseca, o nosso colega da manhã, ele dissecou a notícia e nós passamos. Eu tive um ataque apoplético, né? Como é que nós vamos, 8% da população, ter 92% escolhendo alguém que vai nos governar a todos? Então eu achei uma coisa, um impacto muito impactante essa informação. E não é fake news, não é nada disso. Eu vou já procurar aí na internet, vocês vão achar essa informação. Então esse é o grande problema. A minoria tem a razão, mas a minoria não manda.
Este é o grande problema. Aí o Chicão tem razão no aspecto da democracia. Para que serve a democracia? Nesse aspecto, eu sou obrigado a concordar com o Chicão. A democracia... Nos Estados Unidos, tudo bem. Que foi criada na Grécia, por Demócrito, você sabia. Isso, para cidades pequenas, Marne. Cidades que reuniam 1000 pessoas no anfiteatro e cada um dava uma opinião. Agora as cidades ficaram muito grandes. Então a democracia E você, é como essa estudante adaptação. da cultura grega, sabe que os gregos projetaram o tamanho de uma cidade, máximo 200 mil pessoas. Roma chegou a 1 milhão de habitantes no top do Império Romano. Na época de Cláudio, que seria super época. Os Cláudios, né? Agora, mas nesse aspecto aí, eu vou ser talvez um pouco antipático. Vou ser antipático, sem querer ser antipático. Vai ser difícil. Sem querer ser antipático. Analisando todos os colégios eleitorais do planeta, o americano, talvez ele é o mais justo porque ele tem o voto distrital. Eu já acho, na minha avaliação, que o direito de voto teria que o cara ter no mínimo um ensino médio. Não falasse isso esses dias. Ou universidade, porque de repente a pessoa que não tem isso, ela é mais fácil de ser manipulada. Não é uma discriminação que o cara não está na faculdade, eu tive, o outro teve ou não. É mais fácil manipular o cara que não tem estudo que o cara que tem estudo. Então eu acho que isso aí deveria ser implantado. Mas aí eu já acho que os grandes veículos de comunicação não deixam, que eles manipulam as massas a favor deles e das políticas e outras coisas. Você falou do MST ontem, hoje eles invadiram o Jornal Globo. O Jornal Globo. O jornal... Cerca de 400 integrantes. 400 a integrantes. maioria mulheres. Se empicharam. Para que isso? Não, e o mais importante, o diretor do jornal... Causaram muitos danos. Eles não reagem, porque a segurança não reagiu. Parte o gráfico do Parque Gráfico. E o Guilherme esse, que é o Bambam dos MST. O Boulos? É o Boulos. Por que ele não se manifesta? É do movimento do sem teto. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Acho que é tudo interligado. Pois é, mas assim, por exemplo, sobre essa invasão que o MST fez ao Parque Gráfico do jornal o Globo, a OAB repudia esse terrorismo, né, do MST, porque é um terrorismo, né? Mas é importante se dizer que ainda precisa que a Câmara vote um projeto, uma proposta que é do nosso deputado gaúcho Jerônimo Gergen, que ele agora decidiu colher assinaturas para votação em regime de urgência. O que diz isto? É o projeto de lei que tipifica como terrorismo as invasões de imóveis urbanos e rurais pelos ditos movimentos sociais. Até rimou. Mas isso sim tem que ser votado por urgência. Até que enfim, né? Até porque daqui para frente, do jeito que as coisas estão, vai ser mais frequente isso, hein? Com certeza. Com certeza. Não respeitam mais nada. Eu fico preocupado com o Chicão, que tem uma casa grande, daqui a pouco ele vai ter que dividir a casa dele. Vai ter. A bala, né? Vou receber. Cuidado. Bala, Por que não invadem o sítio de Atibaia? Não sei, lá eles não invadem. Por falar em a bala, foi texto de Bolsonaro nessa palestra que ele fez na Câmara na noite desta quarta-feira. Ele disse, assim como tem a bancada da bala, né? Ele disse que vai criar a bancada da metralhadora. Tá? Ele... Falou mesmo. Falou mesmo. Falou isso, vai criar a bancada da metralhadora. Ele disse que vai se empenhar, porque foi uma das coisas que nós falamos ontem aqui. Ele vai se empenhar em eleger o maior número de parlamentares para endurecer as leis, obviamente, penais, mas e também evitar o desarmamento e garantir a maioria no legislativo, porque ele sabe que ele não consegue fazer nada sem isso. Interrompido diversas vezes por palavras, por gritos histéricos da plateia, todos fãs dele. Ele disse que entre os seus projetos, né, suas ideias, ele tentará levar um número maior de policiais e também integrantes das Forças Armadas para o Congresso. E foi aí que ele falou que a bancada da bala, no governo dele, vai se transformar na bancada da metralhadora. Ele ainda afirmou, se caso for eleito, que vai nomear para o seu ministério o general Augusto Heleno Ribeiro, do Ministério da Defesa, o ex-astronauta Marcos Pontes, para a Ciência e Tecnologia, e o economista Paulo Guedes, para a Fazenda, que era o único que nós já tínhamos conhecimento. Ele pretende também fundir pastas, entre elas a da Agricultura e do Meio Ambiente,
E ao falar, né, sobre a sua provável equipe de trabalho, equipe de governabilidade, enfim, ele deu uma cutucada no ministro da Ciência e Tecnologia, que é Gilberto Kassab, que ele disse assim, se o ministro da Ciência e Tecnologia não pode confundir gravidez com gravidade. Eu não vi o que o Gilberto Kassab fez, mas ele deve ter feito isso. Aí fez alguns outros ataques, alguns movimentos, enfim, mas pela primeira vez ele falou efetivamente das coisas que ele tem na cabeça, das coisas que ele pretende fazer. Falou, todo mundo tem um amigo gay, enfim, coisas do tipo assim. Também é técnica, né? Tática de campanha, né? O ataque. Para evitar o ataque, né? Para evitar o ataque, sabe? Ele disse que... Pelo menos se posiciona. Ele disse que todo mundo tem um amigo gay, mas criticou as ideias ou os supostos incentivos dentro das escolas para mudanças de sexo. Isso ele acha uma maldade que se faz com as crianças. São duas coisas distintas que ele disse. Porque as pessoas acham que isso pode estar influenciando, né, na escolha das crianças. A verdade é que a única figura que se apresenta com liderança, com aspecto de líder, é o Bolsonaro. Nós vamos ter que concordar com isso. Até porque é a única figurinha nova, né? A fala dele é de comando. Não é de mimimi, de tititi, de bibibi, de xixixi, sei lá qual é. Não, é que saiu sem querer. Vou parar. A verdade é a seguinte, ele tem postura, ele fala, mas ele falou isso, mas ele falou. Ele não ficou se escondendo por detrás de metáforas ou de semântica ou de coisa parecida com isso, criando palavrinhas, colocando verbetes aí, alguma coisa para fantasiar, para deixar a coisa mais redonda, mais bonita, mais fantasiosa, mais onírica, né? Então não adianta. Ele está se posicionando e está crescendo. A última pesquisa, se o Lula não for candidato, que não vai ser candidato, porque a lei como é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa não vai permitir, ele foi condenado em segunda instância, não pode permitir. Vai ser o Fernando Haddad, o candidato do PT. Então, pelo menos é o que dizem lá em São Paulo. Então, ele já sem o Lula, ele já passa para o primeiro lugar na pesquisa. Passa. Já passa para o primeiro lugar. E está crescendo a candidatura dele. O que eu falo, olha, hoje eu encontrei umas 10 pessoas na rua que vieram me abraçar, cumprimentar e mandaram, as pessoas mandam beijos aí para vocês. Ai, como a Magda é bonita, como a Carla, aquela loira lá, aquelas coisas todas que falam na rua, as pessoas, né? Hoje não me confundiram mais com o Vitorino, eu fiquei muito feliz. Isso já é um aspecto positivo. Agora, estou brincando. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele mandou um recado para vocês, tá? Se preparem que nós vamos ter uma guerra suja nesta eleição. Vai ser horroroso. Guerra de bugio. Vai ser mesmo. Vai ser guerra de bugio. Agora o Bolsonaro, não sei se tu concorda, Marina, eu acho que realmente tu tem razão, ele é verdadeiro, ele coloca a opinião dele, ele é autêntico. Isso a gente não pode negar. Também. Mas ele era mais autêntico, porque agora ele está um pouco polido com relação às mulheres, com relação a indígenas. Né? Ele está um pouco polido com relação a esses pontos. Não é mais a mesma coisa. É que não é bem assim, a própria equipe com quem ele está trabalhando, quer dizer, o voto de todo mundo, ele precisa do voto de todo mundo. É uma eleição à presidência da República. Ele precisa do voto do Oiapoque ao Chuí, tem que ter, sabe? Tem que fazer minha simpatia. Ele tem que ser o que as pessoas querem que ele seja neste momento. Magda, mudando de assunto, quero falar sobre saúde, que hoje, além de ser o Dia Mundial da Mulher, é o Dia Mundial do Rim também. E eu li alguns dados aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, dizendo que 10% da população, aproximadamente 125 milhões de mulheres em todo o mundo tem doença no rim, tem doença renal crônica. E isso é preocupante, sim. Chega a ser a 8ª principal causa das mortes entre as mulheres no mundo, a doença renal crônica. Então, nesse dia, né, existem algumas ações aí para conscientizar as mulheres. Inclusive, lá no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, estão fazendo uma ação hoje, no Dia da Mulher, no Dia do Rim, fizeram uma ação para conscientizar as mulheres de que precisam
cuidar dos seus rins também. Pois é, pois falando nisso, né, sabe-se da campanha diária e há muitos anos contra o câncer de mama, tentar passar informação, tentar criar nas mulheres o hábito de se tocar, para perceber se tem alguma coisa errada no seu corpo, além da batalha para se conseguir exames e tratamentos, enfim, a doutora Mayra Khalef, que é a presidente da Federação Nacional e Regional, né, da Mama, ela escreveu um artigo hoje onde ela diz, em síntese, o seguinte: as mortes desnecessárias de mulheres com câncer de mama por falta de atendimento adequado chega a 2 bilhões de reais anuais pela perda de produtividade ao país. E ela diz, a economia brasileira deixa de ganhar mais de 2 bilhões por ano com mortes por câncer de mama, porque é um número grande de mulheres que poderia produzir, que poderia trabalhar, que poderia gerar empregos e que continuam morrendo, mesmo com todas as descobertas, mesmo se sabendo que precocemente tu consegues sobreviver, tu consegues às vezes curar, tratar, o câncer não tem cura, mas enfim. Mas acontece o seguinte, as pessoas têm lei e elas não têm acesso a nada. Então, o país perde muito também com a morte dessas mulheres. Com certeza, falando no Dia Internacional da Mulher e algumas ações que as empresas fizeram nesse dia, e o McDonald's colocou a mulherada para trabalhar, dispensou os homens e foi criticado nas redes sociais. Como assim a mulher trabalhando no Dia Internacional da Mulher e o homem em casa? E elas em casa. Então, assim, tentaram mostrar que a mulher é capaz de administrar e de tocar o negócio no Dia Internacional da Mulher. Pegou mal. Mas pegou mal. As pessoas achavam que as mulheres deviam ter sido dispensadas e não ficar no bater. Eu acho que a homenagem seria deixar os homens fazendo, eles iam se atrapalhar, porque o homem só consegue pensar uma coisa, né, que a gente já comentou aqui. Realmente, isso aí deu revés no revertério. Para ler a placa que colocaram no McDonald's. Juntas podemos mais. Força feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina neste restaurante. Sacanagem. Falando sobre... falei agora das mulheres que morrem, poderiam estar sendo produtivas no país, enfim. A Câmara de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, está oferecendo 32 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. Estas inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 de março e essas remunerações vão variar de R$ 674,77 até R$ 850,35 centavos. Existem inscrições, o processo seletivo já está aberto. E ele terá como uma prova objetiva também prevista para o próximo dia 8 de abril. E os interessados podem se inscrever no site da Câmara, né? Os detalhes das vagas para vocês terem uma ideia. Tem vagas do ensino médio para técnico de administração, técnico em eletrônica e informática, arquivologia, biblioteconomia, jornalismo para a área de fotografia, relações públicas, área de informática também. Então, se você está precisando, todo mundo está precisando trabalhar, é um estágio, mas tem essa possibilidade na Câmara de Vereadores. Dona Magda, a notícia internacional a grande notícia internacional é que o presidente Donald Trump assina hoje a lei que taxa em 25% a importação de aço da China, e claro que do Brasil, isso aí vai prejudicar a nossa exportação de aço para os Estados Unidos. Mas o presidente Trump, a visão dele é a China, né? A China que é o grande exportador e não importador dos produtos americanos. Mas uma coisa que eu gostaria de falar a respeito do presidente Trump é a respeito do recuo que ele fez na política de reaproximação com Cuba. Estagnou. Tudo aquilo que foi projetado no governo do Obama parou. Não tem mais nada. As coisas continuam no mesmo estágio anterior à sua ascensão a presidente dos Estados Unidos. E um fato que aconteceu agora, anteontem, em Cuba, foi a não permissão de entrada de 2 ex-presidentes. O ex-presidente da Bolívia, Jorge Quiroga, e o ex-presidente da Colômbia, Jorge Pastrana.
Pastrana, né? Andrés Pastrana, desculpem, né? Esse é o nome dele. Então, os dois foram lá receber um prêmio do dissidente, em nome do dissidente cubano, Osvaldo Payá. Então, Cuba não cedeu 1 milímetro no seu pensamento comunista, no seu pensamento de extrema esquerda, do Estado absolutista, aquele que o Estado é dono absolutamente de tudo e em nome do povo, mas que privilegia algumas classes dentro daquele pequeno país, daquela ilha, que aliás é linda, não conheço, mas meus amigos estiveram lá, dizem que é maravilhoso e o povo também é maravilhoso. Então, o Trump segurou isto aí e não está avançando. Porque, em realidade, quem ganhou a guerra, ao final, foi Cuba, que não cedeu absolutamente nada, Chicão Tofani. E agora, eles vão ter que ceder. Se vamos fazer uma renovação de tudo, a partir de agora, vamos fazer uma eleição para presidente. Não? Uma coisa popular, 4, 5 partidos, 2 partidos, 3 partidos, sei lá o quê. Então, elege voto direto. Aí é o nosso compromisso com a democracia, o que tem que ser feito em Cuba. Não foi feito isso. Continuou o mesmo regime ditatorial e os Estados Unidos vai lá dando beijinho em Cuba. Eu não entendi, sinceramente. O que acontece é o seguinte, Mari, eu não simpatizo com Cuba pelo seguinte, que Cuba só tem 2 lugares para te conhecer, Varadeiro e Cayo Largo, que são resorts no Caribe. Imagina só, praias onde os cubanos não podem entrar. Sim. Só turistas. Só turista. Um regime de um apartheid, de uma discriminação terrível. E o PT nunca falou disso. Não, vão construir porto de graça lá. Nunca falou nada de Cuba. É um absurdo isso aí. Salários de $5 por mês, as pessoas vivendo numa mão de obra escrava. Um absurdo Cuba. E eu acho, no ponto de vista americano, eu acho que o Obama fez uma abertura que eu acho que os Estados Unidos têm que ter uma vendetta em cima de Cuba. Porque Cuba abriu a terra dela, a ilha dela, para colocar mísseis extremamente letais russos durante a Guerra Fria, para destruir cidades da Califórnia e de Miami, que 1962. Fica bem perto. Então, eu acho que os Estados Unidos devem investir em outros países, não em Cuba. Cuba nunca... porque tem muito cubano em Miami. Cubano que foge de lá. Sim. Mas o país... Qual é o americano que foge para viver em Cuba? Essa não existe. Isso é uma coisa que um cara fugir de um condomínio em Atlântico para morar em Quintão. Mas aí não cai de Quintão. Não tem nada que ver, o mar é o mesmo. Tem nada que ver. É mais ou menos isso aí. Não tem nada que ver. Ele acabou com o Quintão agora. Ele adora fazer isso. Não, é mais ou menos isso. Cadeira. A cadeira. De novo? Agora eu tenho que fazer uma dieta. Mas a Marjana disse que está chegando uma cadeira nova. Tá, então só pra por favor, corta. Mas tem duas ali. Alô, Jéssica. Teu candidato menos pior agora é o pior, confirmando o que já vem afirmando. Ladrão se une ao ladrão e ponto. Ela já falou sobre isso, Eugênio. E disse desde o início, né? Que agora, por enquanto era candidato, mas tudo podia mudar e agora, pelo visto, já tô sem candidato. E agora? O Eugênio não tem boa, agora tu tá fugindo, tá largando a barca. Em aproximadamente 3 meses, diz o Victor Nedel, vai ter início o período eleitoral e veremos uma cena que ocorre a cada 2 anos, candidatos à procura do povo. Um exemplo gritante disso em Porto Alegre é a mudança na paisagem do Brick da Redenção aos domingos. Candidatos que abraçam o povo, tiram selfies, fazem inúmeras promessas. Eles vão até o povo para pedir coisas. Passa a eleição e nós fazemos Nem o quê? a redenção. Nós fazemos o quê? Quem vai atrás do seu candidato eleito para cobrar transparência, votos coerentes, postura adequada? Há de se escolher bem, mas ao escolhido que ganha, há de se cobrar. Um feliz Dia das Mulheres, gurias da bancada, abraços, professor Victor Nedel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem toda a razão. Depois que passam as eleições, eles simplesmente esquecem o povo. Mas, Chicão, tem um político que eu acompanhei de perto, que trabalhei com ele e que vi que depois da eleição ele amparava o nosso amigo Mãozinha? O nosso amigo o Luciano Marco Antônio. Mãozinha, meu amigo, pessoal. Ele, sabia sim, acompanha de perto o pessoal da comunidade. Ele é meu primo terceiro. Teu primo. Porque o meu cunhado é primo do Camargo. E ele é sobrinho do Camargo. Tudo em família, então. Bem legal. Mas ele é um cara legal. Se o Camargo é parente do teu cunhado... Tem, sabe por quê? Tem, sabe por quê? É porque tu é da nobreza, só pode ser. Porque o filho do meu cunhado é meu sobrinho. E ele é primo do filho do Camargo.
Não vou acompanhar. Ele vai entrar no livro. Vai, tá no mãozinha. E o livro sai quando, hein? Inclusive, falando do livro, vai sair agora em setembro. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Queria que o nosso tu olha para cá e mostra aqui do lado como eu te mostrei. Isso aqui na década de 90 e no início dos anos 2000 era o maior charme na noite. Chegava nas festas, não ficava em fila, porque naquela época não tinha ingresso, era consumação. Então o cara olhava para você na porta, não está bem vestido, é feio, a casa está cheia, não entra. Faziam muito isso, nem vou citar a casa. E aí eu criei isso aqui para democratizar a noite, o cara comprava um cartão e não ficava em fila em lugar nenhum e não pagava consumação até meia-noite. Durou 10 anos o Passaporte da Noite, foi sucesso, tem histórias bacanas dele no livro Vivendo a Noite com o Chico Altofani, que vai ser lançado em setembro, que eu espero que a bancada colabore com o livro. Ainda bem que tu tá sentado e a tua cadeira vai baixando. Olha, eu acabei capaz de tu ficar sentado no chão, modelos, Eu já dei a minha cota de colaboração pra ti há uns 10 anos. Eu comprei um quadro teu de R$1.500. Eu já gastei mais. Eu te dou minha paciência todos os dias aqui nessa Mas eu não sei que agressividade dessa mulher. Por que essa mulher é agressiva comigo? Eu fiz alguma coisa com ela, Magda? Não, mas hoje ela tá indicando. Ela pega no meu pé, eu digo pra todo mundo. Um dia eu disse pra ti, casaria com ela, porque acho uma guria bacana, decente, inteligente, legal. Muito bacana. Sempre elogio os meus amigos. Ela não gosta de... mas não precisa. Tem genéricas que gostam de mim. Aos montes, Jéssica genéricas. Tem genéricas. Certo? Mas não é esse o problema. Mas eu já peguei o pé dela, Marne? Nunca. Nunca. Eu queria pegar, mas ela não deixa. Não, ele tá bem. Eu não sou assim, eu não pego no teu pé, eu só discordo das coisas que tu fala. Mas não precisa ser em público. Mas tu fala em público. Mas deixa eu falar em público. Não, tem que defender as mulheres principalmente. Eu jamais fui agressivo com a colega e nunca fui. Não é do meu calão, né? Eu sou um Não, tu é profissional, tu sabe diferenciar as coisas, né? As pessoas, elas discordam das opiniões e é o que eu faço. Eu não sou... Agora vai dedicar minha paciência. Imagina uma mulher, tudo que uma mulher quer. Olha aqui, ó, ela não te dá nada. Paciência, eu já ia ficar feliz. Tá aqui isso. Tu acha que eu sou o quê? Eu sou Real Madrid com mulher? Não entra nessa. Não grita. Não entra nessa. Hoje, olha aqui, eu vou parar com essa DR de vocês aí. Posso te mostrar todas as manhãs com quem eu fico. Enjoei nem aí, essas mulheres. Vê se o Vitorino. Minha amiga é a Jéssica. O que é? Nada. Tu disse que a minha paixão é a Jéssica, né? Não vai conseguir. Minha amiga é a Jéssica. Tu quer me mostrar as mulheres que tu fica? Eu não quero saber. Não, o Vitorino mostra os amigos. Tá, agora vamos deixar a Carla... Por volta das 3 da tarde. Mas tu não pode ficar com os amigos? Mudando completamente de assunto. Vamos mudar o assunto. Das 3 da tarde, em Joinville, caiu um helicóptero. E o dono da empresa disse que ele tinha sido sequestrado, né? Que tinha sido um sequestro e tal. E agora a polícia confirmou, realmente foi um sequestro. Só se salvou um dos 4. Só um dos 4. Ele se atirou do helicóptero. Antes, o helicóptero caindo, ele abriu a porta e se atirou. Ele fazia os voos em cima do Beto Carreiro e tal, e disse que sequestraram. Então, agora não se sabe o que ele tem perícia acontecendo e tudo mais, mas a polícia já confirmou que realmente se trata de um sequestro. E foram encontradas 2 armas de fogo no local. E completando a informação, não completando a informação, mas trazendo para a área policial, também desarticulou hoje a polícia uma quadrilha muito violenta. Um grupo de extermínio. Um grupo de extermínio. Isso é muito grave. Olha, que estava planejando. Essa investigação começou 8 de fevereiro, quando eles já prenderam alguns integrantes e armamentos dessa quadrilha. E agora, então, prenderam mais. E eles tinham planos, conseguiram pegar em mensagens e tal, de matar juízes, policiais e de salvar um condenado que estava indo para uma audiência, enfim, um réu que estava indo para uma audiência. Então, é uma quadrilha que foi desarticulada, mas é seríssimo, Marne. Matar juiz, matar policial. E Rio de Janeiro, né, querida? Isso aí eles fazem no Rio de Janeiro, não mataram a juíza? A verdade é o seguinte, que não existe punição no Brasil. O nosso sistema penal, o Código Penal brasileiro é falho, são penas brandas, o camarada mata, você vê, matam 12 mulheres por dia no Brasil. 12 mulheres por dia são assassinadas no Brasil pelos seus ex-companheiros.
Isso é um recorde mundial, não existe isso no mundo. O Brasil sempre tem recorde mundial em coisas negativas. Negativo. E as ordens vinham de dentro do presídio. Mas do presídio de Charqueadas. Da penitenciária de Charqueadas. Essa apreensão que a Carla fala, e também a ação, essa apreensão... O saldo até agora, assim, ó, em 30 dias, além de 12 prisões, a polícia também apreendeu com os investigados 12 carros, 6 pistolas, 6 coletes balísticos e 90 quilos de droga em 30 dias. Nossa. Tá? Com a apreensão dos celulares dos criminosos, tudo isso com autorização judicial, é claro, foram descobertas, foi aí que eles descobriram, não só mensagens sobre o plano para resgatar um parceiro, mas também esta de atacar policiais e membros do poder judiciário. Que perigo. O bicho está pegando aqui também. Aconteceu um fato insólito hoje em Miami, nos Estados Unidos. Deram um tiro na porta do consulado brasileiro em Miami. Então, nem funcionou o consulado hoje em Miami, porque as pessoas, os funcionários, o cônsul de lá, disseram, não, vão fechar hoje até a polícia dar uma solução. Claro. Isso pode ser um atentado, né? Eu não sei exatamente o que pode ser. A competente polícia de Miami não sabe o que aconteceu. Mas uma coisa que eu, esses dias até ia falar aqui, o aeroporto da Cidade do México, quando você vai fazer um voo para Miami, eles não dizem Miami, eles dizem Miami. Su vuelo para Miami. Eles não falam Miami, porque lá era a Flórida, e a Flórida pertencia, naquela época, há 100 e tantos anos atrás, aos Estados Unidos mexicanos, né? E como dizia o presidente Porfírio Dias, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Aproveito o Dia da Mulher para dar meu depoimento. Há 1 ano e meio descobri um câncer de mama, aos 52 anos, sem histórico familiar, do tipo hormonal. Nem imaginava que existia esse tipo. Passei por uma mastectomia total, porém, não precisarei de quimioterapia nem radioterapia. Portanto, o estresse também é muito nocivo. Após isso, pedi minha aposentadoria por tempo de serviço, pois não estou inválida, mas preferi cuidar de mim. Hoje, artesã. Meu tratamento é todo pelo SUS na PUC. Meu atendimento é ótimo e foi bem rápido. Um abraço, Wanda Nunes. Olha. Esses exemplos as mulheres dão, que é para que a gente se ligue, para a gente se observar, se cuidar e principalmente para que a gente não perca, para que as mulheres com câncer de mama não percam a sua base, a sua tranquilidade, porque um organismo deprimido, ele é um terreno fértil, para doenças, né? E eu acho que hoje a principal, vamos dizer, a principal batalha da mulher é conseguir dividir o tempo dela. Porque a mulher precisa trabalhar fora, né? Ganhar o seu espaço, ganhar seu dinheiro, ter a sua profissão. A mulher precisa, aquelas que têm família, administrar a casa, administrar os filhos, ter tempo para os filhos, de levar, de buscar, de levar no médico, de quando está doente ficar com o filho doente. A mulher precisa investir em beleza. Por quê? Porque tem que fazer a unha, porque senão fica ruim. Tem que fazer o cabelo, que a gente acha que gasta tempo. Os homens acham assim, não, tá lá fazendo a unha, tá lá fazendo o cabelo, puro prazer. Não, tem mulher que não gosta de fazer a unha e o cabelo, mas faz pelo resultado. Eu não gosto. Eu também não gosto. Perder 1 hora fazendo a unha por semana não é um prazer. Mas tem mulher que adora pra fofoca lá, né? Tem mulher que adora e tem mulher que não adora. Mas assim, então dividir esse tempo é uma coisa estressante, Marne. E o questionamento dos filhos, isso aí é um depoimento pessoal totalmente meu. A Alice é pequena, 5 anos, ela já começa assim, por que o papai tá mais na rua e a mamãe tá dentro de casa? Por que o papai ganha mais do que a mamãe? Então ela começa assim, daí eu disse, não, a mãe trabalha na televisão, tem um canal e cuida de ti, cuida das tuas irmãs. Ela disse assim, mãe, o teu trabalho mais importante é cuidar da família.
Ai, daí eu derreti toda. Querida. Mas assim, mas é um grande prazer ser mulher também. A gente fala tudo isso, mas é muito bom ser mulher. Eu acho que a gente tem realmente uma vivência diferente, a gente enxerga as coisas diferente, talvez a gente tenha mais ternura e esse fato de cuidar da família, isso também é prazeroso para a mulher, não é um fardo cuidar da família, é uma paixão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, fazer isso de cuidar da família dá muito mais trabalho do que trabalhar efetivamente. Muito mais. As pessoas têm o mau hábito de achar que as mulheres que ficam em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas casas, né, cuidando da família, são as desocupadas. Pelo contrário, às vezes há necessidade de um sair para trabalhar e a outra ficar cuidando das crianças. Nem todo mundo tem a possibilidade de colocar filhos em escolinhas, em coisinhas assim, para poder trabalhar. E também não tem emprego, né? E eu vou dizer uma coisa, precisa ter muito talento para ser dona de casa, porque não é uma coisa fácil. A pessoa trabalha muito mais quando é dona de casa. Às vezes dá vontade, então vamos pra rua, vamos trabalhar na rua para aliviar a cabeça. Roupa, comida, fazer comida todo dia, aquela mesma coisa. Marne Barcelos. Grandes empresários estão apresentando um projeto para o Brasil aos presidenciáveis. Né? Todos os presidenciáveis, aqueles que colocarem o seu nome, tiverem os partidos nas suas convenções homologarem esses nomes, receberão dos grandes empresários brasileiros. Claro que Fiesp, São Paulo, é que lidera tudo isso. Quais seriam os objetivos e o que os grandes empresários brasileiros pensam a respeito de como o Brasil poderia sair dessa situação terrível que nós nos encontramos agora, com esse desemprego, com essa desmobilização financeira, com os bancos ganhando cada vez mais, né, e essas coisas todas. Então, a Fiesp, né, e os 10 maiores empresários brasileiros vão entregar esses documentos. O senhor é candidato a presidente, está aqui o nosso documento, é isso que nós esperamos que o senhor postule, que o senhor brigue por isso. Eu achei muito importante isso, porque se não existir o patrão, não tem emprego. Tem gente que odeia patrão. Poxa, mas se não tem o patrão, não tem emprego, meu amigo. E aí vai fazer o quê? Tem que ter alguém, o cabeça responsável pela empresa que assuma todos os riscos. Porque, no fundo, o empregado está ali, ele recebe o seu salário e o seu salário ele vai, com o seu trabalho, permitir isso, evidentemente. Mas tem o patrão, aquele que gera tudo, aquele que dirige, aquele que manda e aquele que arca com todas as responsabilidades. Então, eu não sei quem me falou esses dias. Eu odeio o patrão. Isso é um pensamento de determinadas pessoas. Patrão, é tudo ladrão, é tudo... O camarada me falou isso na rua. Hoje eu até passei na Borges Medeiros, um cidadão armado com uma faca. Uma faca, ia ser preso ali, né? Eu não vi nenhum policial militar para avisar o camarada com faca. Então, as pessoas acham isso. Alguém com faca. Não pode andar com faca na rua, é arma. Sabia que pode? O cara pode dizer que está indo para casa fazer um churrasco? Pode. Eu não conheço isso, eu acho que não pode. Não existe legislação para proibir tu usar arma branca. Sempre é bom avisar a pessoa que a pessoa está armada. Não, para concluir, então, as pessoas acham isso, está totalmente errado. Tem que existir os dois polos, o funcionário e aquele que comanda a sua empresa, como o próprio Estado. O Estado é um patrão de milhares e milhares de pessoas que são os funcionários públicos, né? E existe uma palavrinha na língua portuguesa chamada sinecura. O que é sinecura? Sinecura é ter um emprego que não se precisa trabalhar. É o sonho de muita gente. Chama-se sinecura. Marne, eu quero fazer um contrapé contigo, um adendo, o seguinte. Em 1600 e pouco, um cidadão chamado Sir Stamford Raffles fundou Singapura. Agora não vou falar mais do modelo colombiano. Quando eu falei do modelo colombiano das drogas aqui, o Vitorino disse assim, isso é um absurdo, lá. Agora eu vou falar de uma ilha que se tornou um dos maiores polos econômicos do planeta, que é Singapura, do lado da Malásia. Stamford Raffles fundou a Singapura. Não tinha investimento em Singapura, não existia emprego, não existia dinheiro, sabe por quê? Por causa da segurança das gangues e quadrilhas. O que ele fez? Sentou numa mesa, chamou todos os chefes de gangues e quadrilhas e disse o seguinte, vocês, entre aspas, vão cuidar da segurança de Singapura. Como é cuidar da segurança? As zonas de conflito ficam à mercê de vocês
e vocês garantem a segurança dessas zonas e nós fazemos vistas grossas ao tráfico. Isso a Colômbia fez. Eu falei para o Vitorino e o Vitorino disse assim, isso é um absurdo, está incentivando o tráfico. Não, eu estou incentivando a ter um pouco de moralidade, já porque o governo não consegue combater, o que tu tem que fazer? Tu tem que negociar. O nosso secretário de segurança não faz nada. O que tu quer com ele? Então tu tem que negociar com as facções. De repente esses caras tem alguém lá que tem uma cabeça legal, sabe? Tem que chegar a isso. Não tem outra saída, Mário. O Estado está falido. Está falido. E não adianta dizer que o Exército vai livrar. Ele livra, daqui a pouco vai embora e eles voltam tudo. O rolo volta. É o que eu dizia instantes atrás. As leis brasileiras são brandas demais. A pessoa sabe que vai ser condenada, vai ficar doida. Mata a mulher, fica 3 anos na cadeia. Você vê aquela... É verdade. A primeira transformação tinha que vir da lei. Claro. Pra acabar com esse monte de recurso que tem, que daí vai recurso, a pessoa recorre. Copia a lei alemã, americana, sei lá. Exatamente. Copia alguma coisa que dê certo. Agora, a transformação na justiça, na legislação, é realmente bem importante. Tu vai precisar dos deputados, eles não estão interessados nisso. Não estão. Boa noite. Pede para o senhor Mário repetir as datas sobre Brasília, que não consegui pegar todas, diz o João Ramé. Eu dei mais de 10 datas aqui. Então muita coisa. 1750 começa a história e a criação de Brasília. Quando é transferida Salvador, que era a capital, né? Salvador foi a capital do Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Aí já começa essa história de entrar no interior do Brasil em função do medo de invasões no Brasil, porque o Rio de Janeiro, como Salvador, são cidades portuárias. Muito bem. Bea, palmas para ti, linda Jéssica. Tua posição em relação ao Ciro Gomes me faz te aplaudir de pé. Beijos às meninas da bancada, Ana Maria Esquisi. Obrigada, Ana Maria. Que o Lula disse, se for preso vai entregar todo mundo. Se for verdade, não era de prendê-lo já? Essa é a minha homenagem para vocês, mulheres da bancada. Mulher, que seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia. Que sejas festejada, não por convenção, mas pelo seu valor, sua força e seu coração. Que sejas respeitada com todo carinho e todo amor, hoje e sempre, Isabel de Canoas. Amém. E o Joer diz assim, só passei para desejar um ótimo programa a todos e dizer que continua esperando, Carla, pelo beijo de volta das férias. Beijo. Joer Padilha de São Leopoldo, um beijo pra ti. Muito bem. Aureci Martins faz uma ode à mulher. Ser mãe é colaborar na obra da criação. É por amor se doar na mais sublime missão. Preenche de divindade, bendita seja a mulher. Nela esplende a humanidade em sacrossanto mistério. Repousa em paz a criança no aconchego materno, pois sente que é o Pai eterno que em seus braços a balança. É de Aureci Figueiredo, versejador, aqui mesmo de Porto Alegre. Obrigada pela homenagem que a gente dividiu com todas as telespectadoras. Muito obrigada. Mas, homens, essa homenagem tem que acontecer todos os dias. Imaginem vocês uma volta ao mundo em 21 dias, Marne. De trem. Você ia gostar? De trem. Olha Quantos só, dias? em 28 dias, desculpa, 21 não, 28 dias, mais ou menos. Não tem como. Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, Mongólia, Finlândia e Suécia. Tudo a bordo de 6 trens diferentes. Mas isso não é volta ao mundo. Essa é a proposta, no caso, para esta empresa, a empresa... Como é que é? Trains and Tour quer fazer uma volta ao mundo por estes lugares, por 7 países, no caso. Isso seria durante 28 dias e aí passaria por várias cidades. Inclusive, brasileiros também estão sendo convidados para conhecer essa volta ao mundo, pagando, obviamente, R$110 mil pela viagem. Sabe que, Mari, isso aí não é uma coisa nova? O Expresso Oriente era mais ou menos... A Transiberiana? O Expresso Oriente saía da Espanha até a Rússia. Boa noite, Magda e bancada. Magda, Jéssica e Carla, um abraço europeia. Apertado e carinhoso a vocês, meninas da bancada, neste dia especial e em especial a todas as mulheres. Edu Bauerman, nosso telespectador
marido está fazendo agora, Magda? Estância Velha. Obrigada, Edu. Olha, quando eu falei com ele hoje, ele me disse que ele está por dia fazendo 8 boletins sobre a Expo Direto para a programação da rádio. Foi o que ele me contou. Que ele já comprou até a aliança. Não, e ele disse que vocês aguardem o retorno dele de noite que eles fazem, porque o bicho vai pegar feio. Contaram pra ele o que vocês fizeram ontem. Alguém contou. Não, o Wagner disse que ele estava hospedado com o Chico. Mas isso é verdade? É verdade. Eu acho que ele está com uma maravilhosa, numa suíte lá, de hidromassagem. Nem pode, né? Nem pode, Ele tá né? trabalhando. Chicão, tá trabalhando. Mas de noite ele pode não, fazer. ele é casado com a dona Aurinha. O que ele vai fazer lá? Não, eu tô falando do Vitorino. Ah, o Vitorino Não, não é o Paulo Sérgio vai falar, o Vitorino. Ah, não, mas é que tá. Tu quer falar do Vitorino, mas antes tu falou Paulo Sérgio. Não, o Vitorino. Falou. Não, ontem eu disse que ele estava hospedado Então, com o Paulo cuida Sérgio com o que tu mistura. e o Chico. Mas o que o Vitorino não pode ir para uma Pode suíte com quem sozinha? ele quiser, com quem ele quiser, sozinho. Mas ele abraça alguém? Ah, não sei. Olha, me contaram. Tu tá muito hoje, curioso, hein, sobre a vida Vitorino- íntima Tá do curioso, Vitorino. O Vitorino tá namorando firme. Firme, diz que é uma moça muito bonita. Ele é o nome Então- da moça? Não. Firme, Aí é o meu amigo João Firme de Oliveira, um abraço Foi pro o- irmão foi o- João Quem é a moça, Barney? Que a moça me não manda falaram uma hoje, foto aí? Me falaram hoje. Não. Me falaram e foi falar Eu com acho que é seriedade. verdade isso. Claro que é Eu verdade. acho que é verdade por algumas Ele tá coisas escondendo. que eu já percebi. Tá escondendo. Tá escondendo. É, por algumas coisas que eu já Qual é a idade percebi. Que tem que moça? passar os 3 meses de experiência, te né? Não interessa pode falar esse ainda Cantofani? pros Sou outros. jornalista não tá por dentro de Não tudo. vem com essa cachaçinha, não vem. Diz que não o compra Oriente aliança porque não quer Express. gastar. A aliança Mão de fecha. vaca, né? Eu vou falar sobre aliança agora. Uma coisa que eu entendo. Eu fui noivo 2 vezes, comprei Botou 2 vezes aliança? aliança. Botei aliança com a Madalena Sbaraini e com a Diana Sortica. E o seguinte, você quer ser fashion na aliança e não gastar muito, a aliança mais fashion do mundo está bem perto daqui, em Buenos Aires, Bulgari. É a melhor aliança do mundo. A mulher fica enlouquecida, vê que você ama ela. Você pega um avião, vai até Ezeiza e de Ezeiza vai na Recoleta, cheia de joalheria e compra a aliança da Bulgari. Não vem com essas aliançazinhas de quebrada aí. Mas deve que ser tudo- caro. É caro, mas o amor sai caro. O amor sai caro. Só a viagem já é muito Tá, caro. mas é uma mulher ela bonita que nem junto. tu, não vale isso? Vale, o cara tem que ir Mas o até... cara tem grana, meu amigo. Mesmo ele não tendo grana, ele tira um empréstimo no banco. Daí é demais, daí é Ele demais. tira Para. em 24 vezes, mostra o amor Parou. pela mulher. Para. Olha aqui, ó. Uma vez eu tirei um empréstimo pra pagar. E aí ela pra te sair. larga. Era um E aí menino. ela te larga. Era um menino. E ela te menino. larga. Azar, e o amor, não valeu? O amor, é. Mas Não, Chicão, daí eu não tem que pagar entendo, mês a Chicão. mês. Eu não entendo. Tu é ciclotímico. É verdade. Porque assim, ó, um dia tu diz que não existe amor. No outro dia tu diz que tem amor. Não, mas tô te entendendo. eu quando Parabéns, noivei, Magda, eu quando é isso noivei, eu mesmo. estava apaixonado. E noivei, comprei as alianças. Sim, tudo E o bem. problema é que uma pegou a aliança e tirou no vaso. Que descobriu que eu estava saindo Agora com eu vou outra. te dizer uma coisa, Chicão. Vou te ser bem honesta. E no fim não estava saindo. Vou te ser bem Era uma honesta. mentira. Tu já prestasse atenção nas quê? histórias que tu conta? Tá aí, A mulher quebrou tua televisão. A outra, a mulher... que era tua amiga. Que levou o celular botou uma aliança, e levou tudo de casa. Uma aliança búlgari, que eu deduzo, porque ele não ia dar uma aliança Uma aliança diferente. búlgari, foi. É, bem Vale capaz. o amor, né? É o amor. No vaso sanitário. Por causa que ela ficou com ódio. Por causa daqui, não. Por quê? Ah, não sei, ela disse que eu estava traído, não estava traído, nada. Era mentira. Tá aí, Chicão, tu acha que O cara estava afim dela. Tu Essa acha? história todo mundo Tu não sabe em Porto entendeu Alegre. nada do que eu disse. Tu acha que o problema são as mulheres? horrorosa, não é? Ou é tu o Não é problema? nem eu, nem as mulheres, as circunstâncias. Eu acho que tu é o problema, Não, não porque é todas problema. fazem a mesma coisa. Não é. Eu Ela acho tem que Chicão é criatividade, galinha. realmente. Chicão é Ela tem galinha. criatividade. Chicão é muito O galinha. problema é só um. Olha aqui, ó. Chicão não sei. vai numa festa, ele olha e se A encanta. nossa e- telespectadora E olha Cláudia uma gata Nunes... assim, ó, eu sou o cara, a mulher vem. A nossa telespectadora Clara Nunes, eu ia dizer, Cláudia Nunes. Se eu vou no Pai de Paulinho, Uruguaiana. vai dizer isso. Presta atenção que a chefe está falando. E as pessoas dizem na rua que você não deixa uma eu falar carrasca. e me corta toda hora. Eu? É. E deixa o Vitorino falar uma hora. Mas acontece que tu começa a dizer besteira, tem E que o te Vitorino cortar, diz né? besteira, o Vitorino diz coisas que nem existem. Ah, mas ele o Mário intercala confere besteira tudo. com sabedoria. Ah, minha besteira é chinelona, tá bom. A tua Tá bom, vou chinelona. fazer um selfie de mim Cláudia agora. Nunes, que é de Legal. Uruguaiana, mas está morando e vai Eu já ficar melhorei da dividindo garganta. a sua vida entre Uruguaiana e Porto Alegre. Manda parabéns
parabéns para a mulherada da bancada, disse que quer essa aliança que o Chicão falou, e ela disse que e aí ela não se separa, daí com essa aliança ela não se separa. E ela disse que o programa está muito cômico hoje. Não, eu acho que o namorado legal, o noivo, o marido, ele tem de dar bom dia para a mulher, com flores, no Uruguaiana, Buenos Aires, boa tarde e boa noite, pelo menos pelo telefone. Tem que ter criatividade. Ademir Piccoli mandou... Bonjour, bonsoir, sabe? Ou sem francês. Não tem charme nenhum, fica uma relação chinela, CPF. Que ontem mandou um WhatsApp pra Carla, manda pras bobagens do Chicão. Tu acha bobagem, quer mandar bom dia, boa tarde, boa noite pra mulher? Eu acho que tá transformado, Chicão, 2018. Mentira, ele tá mentindo pra nós. Mas custa dizer? É só arenga. Custa dizer? Não custa Não, nada. dizer não custa. Então manda pelo WhatsApp, flor pelo WhatsApp. Não precisa ir na floricultura. Claro. O Chicão parece que está tentando tem... impressionar alguém ali que está assistindo. Não precisa disso, querida. Tá A mulher fica impressionada só saindo comigo, sentando numa mesa, 10 minutos. Sentando na mesa não, na cadeira, né, Chicão? Tu tá em cima da mesa. Mas o que ele leva como de tu tá pegando meu pé? Claro, agora tudo é de acordo com o dicionário. Mas ele diz que as pessoas me cobram aqui o dicionário. É na mesa. Como é que você senta na cadeira? Aí tu vai num restaurante e senta na cadeira. Primeiro que é porque a gente não senta na mesa, a gente senta mesmo. Um amigo meu foi jantar no Copipito, restaurante preferido. E a mulher pediu um vinho. Sabe quando deu a conta? R$1.000. É caro? E a mulher nem se coçou e disse assim, o que tu acha? Era só o que faltava. Contigo. Olha, Chicão, o teu Ibope hoje está uma loucura. Boa noite, dona Magda. O Chicão, presta atenção. O Chicão. Como tu me reprime? Mas é porque eu tô lendo um e-mail pra ti, criança. Presta atenção. Criança. O Chicão tem razão. Esse Juscelino foi o primeiro presidente a meter a mão na Previdência Social. Brasília foi feita para os políticos roubarem longe dos olhos do povo. Esse presidente incentivou a transformação do Brasil num país rodoviário em detrimento das ferrovias. É só o Mário que elogia ele. Pois é, não, Eu e o mundo. Eu quero te elogiar, tu já me queima, cara. JK, cara. Isso é uma heresia, isso é uma heresia. Eu posso deixar de madrugada já. Fica bem, tá? Fica bem. Mas olha, não vai dormir hoje. Do Ciro. Gerson Camarote, que vocês sabem quem é, dispensa apresentações, disse o seguinte: Ciro, abre aspas, nos últimos 16 anos eu ajudei o Lula, isso é uma vida. De Ciro Gomes sobre resistência do PT em apoiá-lo. Ele conversou com o blog do Camarote e disse que o PT deveria apoiar ele. Então ele tá reclamando que o PT não tá apoiando ele. Jéssica, tu casou mal a tua égua, hein? Barbaridade. Eu acredito, né, que as pessoas podem mudar. Cavalo é manco. Mas Não dá, não. Eu acho que a Jéssica tem razão, porque ela é uma pessoa pura. E ela tem a pureza que não tem mais nesse mundo bandido aí que a gente vive. Pura maldade. Ela é uma espécie... cacam na minha cabeça. Ela é uma espécie de Madre Teresa de Calcutá Fashion. A Jéssica é a acreditona da mesa. Acreditona. Sou ingênua. E o Rodrigo Maia. Olha o Rodrigo Maia. Olha o Rodrigo Maia. Declaração do Rodrigo Maia. Quero uma candidatura para falar para o futuro. Temer quer uma candidatura para defender um legado. Já começou a se estranhar com o Temer. Boa noite a todos. Referentes candidatos à presidência da República, como vocês comentaram ontem e hoje também, que Bolsonaro e outros de partidos pequenos não irão ter apoio depois dos partidos maiores, mas se não mudarmos com pessoas diferentes de partidos menores, sempre irão ficar os partidos maiores e sempre os mesmos corruptos. Então temos que tentar aos poucos as mudanças com pessoas diferentes e exigir dos deputados e senadores, pois quando tem um aumento de passagem de 20 centavos, vai todo mundo para a rua querer mudança, mas para exigir dos governantes e deputados, o povo não se manifesta. E também para aumentos de combustíveis e a energia, o povo aceita. Este é o brasileiro. Gilson Cardoso. Tem toda a razão. Pois é. Toda a razão. Já a Verônica de Canoas mandou um WhatsApp, assim como muitos outros mandaram também, de uma frase que não é dela, mas diante de tudo que aconteceu e que ela já falou, as pessoas acreditaram a ela. É uma brincadeira, pessoal, mas é apenas para diversão. Ser mulher é não ser homem, é ser mulher e não ser pai, porque pai não é mãe e mãe não é mulher. Porque mulher nunca é pai e pai não é mulher. Porque mulher não foi pai, mas não, pai também não é mãe. De quem é esse poema? Das mulheres. De quem é esse poema? E vou ler de novo, cara. Ser mulher
é não ser homem, é ser mãe e não ser pai, porque pai não é mãe e mãe é mulher, porque mulher nunca é pai e pai não é mulher, porque mulher não foi pai, mas pai também não é mãe. Tá. Meu Deus! Mulher? Algum candidato a presidente? Dilma Rousseff! É brincadeira. É brincadeira, mas é o que está rolando aí. Sério, justamente olha, por isso. ela O Dudu, foi o Dudu que mandou para mim, o Dudu Alvarias mandou esse coisa. A Jéssica estava falando. Não, eu disse que a Dilma se supera, né? Chicão Tofani, o que tu acha da torcida mista no Grenal? É o que te pergunta o Daniel Cunha. Eu acho, é uma interpretação minha. Primeiro, deveria ser abolida a torcida organizada, porque todo o mal do futebol vem da torcida organizada. Os ingleses tiraram isso e não tem mais problema. Eu acho que as torcidas deveriam se misturar, que nem tem países no mundo, e famílias, tudo, e não vândalos. Eu acho que torcer e brincar com o adversário, fazer a popular corneta, entre aspas, é legal. Agora, quebrar, teve um Grenal no Beira-Rio, que a torcida do Grêmio quebrou todas as cadeiras. Depois teve um outro lá na Arena, que a torcida só quebrou todas as cadeiras. E são as torcidas organizadas. Isso aí. As pessoas que sentam em outros lugares não fazem isso, Mário. Por isso que não há renovação no futebol, né? As pessoas têm que levar as crianças para as crianças se empolgarem, crescerem e continuarem frequentando. Tanto em Grêmio Internacional, são as torcidas organizadas. Como na Igreja Católica. Algum tempo atrás, 2 dias, eu fui a uma missa. Fui à missa, não foi à missa. É bom entrar numa igreja, rezar, se encontrar com Deus, é muito bom, né? De alguma coisa. Pedir perdão por tudo. Aí eu olhei, é só coroa. Só idoso, só idosa. E não há uma renovação na Igreja Católica. Esse é o grande problema da Igreja Católica. Pois então, a Igreja Católica tem os grupos de jovens, né? Mas eu acho que está cada vez menor. Cada vez mais fica muito distante. Retiro, a senhora já fez retiro? Já fez retiro. Eu era de grupo de jovem na minha adolescência, eu era do Onda. Parece um anjinho. O que eu sou? Um anjinho assim, branquinho, com os cabelinhos. Já pensou o Chicão fazendo retiro sozinho? Eu só sou do bem, só isso. Por que eu, cara? Mas o senhor fazendo retiro. Eu procuro ganhar minha vida dignamente, todo dia me acordo às 7 horas, trabalho. Mas é maravilhoso. Retiro é maravilhoso. Olha aqui, não pode enganar as pessoas também, né? Retiro é maravilhoso, as pessoas aprendem a conviver, as pessoas aprendem a se retirar. Para que serve o retiro? Tu sai do teu habitat normal, vai para um lugar... Ela está tentando explicar, mas tu falou junto com ela. Cortou a guria. Desculpa. Não, o retiro é para que as pessoas pensem na sua vida e também na vida do próximo de uma forma melhor, né? Sempre querendo o melhor. No retiro a gente reflete, no retiro a gente confraterniza. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque é maravilhoso. E é assim, Chicão, o retiro, às vezes as pessoas vão um final de semana para algum lugar, entendeu? Para Parados da Serra, no caso da montanha, lugar ideal. Pode ser. Boa noite, bancada amada, sou Lisiane Castro de Canoas. Hoje eu quero homenagear as mulheres lindas, elegantes, inteligentes, desta bancada. Espero que gostem da minha singela mensagem. Um beijo para as 13 e parabéns pelo nosso dia. Parabéns para você também, Lisiane. Chicão, só um minutinho. Chicão, tu não tá no balcão da lancheria. Ele agora estava abrindo uma bala, agora ele disse assim, me dá mais água, me dá mais água. Assim que eu parar de falar, eu te alcanço tudo isso. Mas tu não tá no balcão da lancheria. Mas por que essa implicância? Não é implicância, querido. O retorno. É Jéssica preto e branco. Mário Barcelos, os aniversários. Vamos, o primeiro aniversariante. A primeira aniversariante de hoje é uma figura histórica. A rainha do cangaço, Maria Bonita. Maria Bonita, que foi morta pela polícia, né? Pelos volantes, é chamada volante. Volante. O cangaço em Angicos. Em Sergipe, né? Angicos, Sergipe. E ela foi uma figura famosa. Ela é uma moça bonita. Eu já vi, tem fotos aí publicadas dela junto com o Lampião, né? Que roubava para dar ao povo. Era uma espécie de Robin Hood naquela época. Né? Naquela época, isso. Ele invadia cidades, matavam pessoas. Era um bandido, né? E a volante foi lá, decapitaram todos. Eu vi a foto de todas as cabeças.
Eu vi essas fotos também. Essa foto, as cabeças foram colocadas e depois foram exibidas através dessas fotografias, que foi a parar até no Rio de Janeiro, lá na presidência do país. A grande e linda atriz americana Sid Charisse, né? Linda, dançava muito, pernas lindíssimas, longilíneas, né? Foi uma mulher muito elegante à sua época. Minha querida amiga Hebe Camargo estaria de aniversário hoje, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, meus parabéns a todas as mulheres maravilhosas e principalmente a quem tem uma mãe e muitas vezes está longe da mãe por esse ou por aquele motivo, né, que não justifica. Mas a Hebe Camargo é uma figura que eu conhecia muitos e muitos anos atrás, na extinta TV Piratini, quando ela fazia um roteiro Brasil, apresentava o programa em São Paulo, apresentava o programa no Rio, apresentava o programa em Salvador, um Recife e em Porto Alegre. Ela se alternava apresentando programas com os fatores locais, porque nem existia VT, videotape naquela época. Então a Hebe já cantava, sucesso, inaugurou a TV Tupi Difusora, Canal 3 São Paulo, em 1950, a primeira estação de televisão do Brasil, criada pelo senhor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que foi a grande figura da comunicação desse país. Hebe Camargo marcou a televisão. E a Hebe Camargo é uma pessoa de pouca instrução, né? de escola, terceiro ou quarto ano primário, se não me falha a memória. Mas era uma mulher muito ativa, uma mulher muito inteligente, com uma percepção muito grande das coisas e que realmente... Tinha conhecimento, né? Ela não tinha a educação, mas ela tinha o conhecimento. A vida, tinha né? a cultura, né? Isso, é isso aí, né? Então, são coisas que não é só na escola que tu aprende. A grande dama da televisão brasileira que faz muita falta. Eu nunca vou esquecer um dia ela apresentando o programa, ela foi se ajoelhar e não conseguia levantar mais, que é o meu caso hoje, que é o meu caso. E aí ela começou a rir, me ajuda, e que eu não consigo levantar. E a gente estava falando sobre isso. Quando tu chega aos 60 anos, eu cheguei a acordar de manhã um parto. Não, esses dias eu fui sentar no chão para começar mexendo nos livros. Eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar no chão e eu... Dá uma lombalgia, tu não sai. Mas isso acontece com qualquer idade. Vocês têm que fazer balelo na Vera Bublitz junto com a Carla. É verdade. A Vera já disse que tu não paga nada. Ele vai. O primeiro... até balé ele vai fazer. Vai lá fazer uns alongamentos e tal. O primeiro movimento, meu fratura exposta. Vai lá fazer um padedê. Nem sabe o que é. Pode dar um giro. Para de me ofender. Tu sabe o que é padedê? Não sei. Eu queria dizer para todo mundo que eu não sei. Você olhou pra mim e disse assim, padedê. A gente já sabe. Achei que era um pão com patê, uma coisa. É um pão com azeite de dendê em cima. Padedê. Pergunta pra nossa bailarina o que é um padedê. Vou continuar aqui. As pessoas dançando. Vou continuar com os aniversariantes. Henry Maxudi, né, criador do Hotel Maxudi, um grande empresário brasileiro. Aliás, eu me hospedei algumas vezes naquele hotel lá em São Paulo. Que hotel maravilhoso. Eu fiquei uma vez lá, mas hoje já não é o canal. Não, mas isso aí faz algum tempo, né? Em outras épocas, mas né? ainda é o grande charme. As festas e coisas, tudo. Sebastião Neri, escritor e político brasileiro, estaria de aniversário no dia de hoje. Está de aniversário ainda, completando 86 anos. Minha querida amiga Neuza Borges. Neuza Borges é uma sobrevivente da televisão brasileira. A Neuza Borges. Ela está completando hoje 77 anos de idade. A situação ficou tão ruim para a Neuza, né? A Neuza sempre foi discriminada por ser negra, por ser pobre, sempre fazendo papéis que não deram a importância, salários menores. Um dia ela me contou que ela ganhava para fazer uma novela da Globo, que eu não vou dizer aqui. Eu achei aquilo um assinte para uma atriz. Como ela me mostrou, olha, uns ganham bem. Ela me disse, olhando para mim lá no Rio. Agora eu vou te mostrar o que eu recebi. Aí quando ela me mostrou aquela quantia ali, eu digo, por favor. Na Pampa tu é a maior estrela aqui. Eu não sou estrela nenhuma. Mas tu é o maior salário da Pampa. O maior salário. O maior salário da Pampa é o Gustavo Vitorino. Não, é tu. Tu fica empurrando. Vocês ficam ali, ó, no salário. Não foi que não tem. Aqui todo mundo ganha bem, né? Todo mundo é responsável por si e os profissionais que aqui são bem aquinoados. Mas vamos adiante. Eu queria terminar da Neuza Borges. A Neuza Borges, ela ficou tão ruim, depois ela caiu daquele carro alegórico, ela foi desfilar lá no Rio, teve um problema, quebrou a bacia e tal. Aí ela não tinha mais, como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou viver? Não pode ser famoso, mas não tem dinheiro para fazer o quê, né? Chega no restaurante, excluindo alguns amigos que eu tenho, chega lá e come de graça. Ela não comia de graça, ela tinha que trabalhar. Então ela colocou um brechó lá em Salvador e ela vivia do brechó. E as pessoas doavam para ela roupas para que ela pudesse vender. O Tom Cavalcante,
O Canabrava, o humorista Tom Cavalcante, hoje completando quantos anos? 56 anos de idade. Só tá aqui. Mas ele estava tão esculhambado. Não. A bela Letícia... Gustavo Vitorino, recebi o Gustavo Vitorino. Letícia Sabatella, completando hoje 47 anos, atriz, ela diz que é cantora. Ela é petista roxa, né? Completando 47 anos no dia de hoje, e ela é uma atriz. Eu não digo que ela seja uma grande atriz, mas ela é muito bonita, né? Ela é uma moça muito bonita. A Renata Domingues, também outra atriz brasileira, e essa sim uma grande atriz, a Marjorie Stiano, completa hoje 36. Essa moça... Nova, ela é uma excelente cantora, uma excelente maravilhosa. atriz. Essa moça é nota 10. Era isso, Mário? Sim, senhora. Boa noite, bancada linda. Primeiramente, parabéns pelo nosso dia. Vocês, mulheres da bancada, nos representam muito bem. Segundamente, descobri o segredo da bancada. Quem senta na ponta esquerda, conforme a visão do telespectador, ativa um botãozinho que libera a fala e não fecha mais. KKK, adoro vocês. Verônica de Oliveira Beninca, de Canoas. Outra coisa, a respeito do que o Chicão falou, de uma pessoa com uma faca, Magda, ainda sobre facas, o que dizer da nossa tradição da Semana Farroupilha, que as pessoas, em nome da tradição, vão com facas e adagas para o Parque da Desarmonia, diz o Rafael Correia. Beber. Que peguei nojo quando soube que mataram uma mulher por causa de um pedaço de carne. O Rafael Correia tem toda a razão. Isso é complicado. Dentro daquele complexo que tem ali, que acontecem os bailes, eles têm que deixar a faca antes de entrar. Mas no parque rola solto. Qualquer muito coisa, perigoso. isso é muito ruim. A respeito de grupo de extermínio, enfim, que nós estávamos falando mais cedo no programa, o Francisco Simões Pires diz assim, esses juízes... garantidas, que fiquem com as barbas de molho. Gostam de liberar traficantes, estupradores e outros canalhas. Uma hora chega a hora deles. Vão soltando bandidos, diz o Francisco. Vão. Que foi o que você teve falou. Um episódio na Itália que se chamava Os Juízes. O Falcone. Do Falcone, que era de... mãos limpas, né? Era mãos limpas. Que é bem parecida com a Lava Jato. Isso aí. Não, é isso aí. Acabou a operação, voltou tudo a mesma coisa. Eles fizeram um monte Eles de conseguiram acabar com a operação. Eles se referiam às falcatruas como crime do colarinho branco. E aí os procuradores e tal, que hoje operam na Lava Jato, quando vem alguma notícia que o Congresso está se mobilizando para isso ou para aquilo, eles sempre citam mãos limpas, que lá acabaram com a Operação Mãos Limpas, o Congresso conseguiu acabar devido às medidas que foram tomadas. Eles sempre citam esse exemplo. Mas sabe que fez 1 ano da morte daquela estudante que foi morta dentro da sala de aula pela colega. E a colega está sumida junto com a sua família. Foi decretada a prisão dela, recolhimento na fase, e a família fugiu, Marli. E logo em seguida. Logo em seguida. E nunca mais foram encontrados. Notícias. E a mãe da menina diz assim, caiu no esquecimento, ninguém mais fala sobre isso. Ninguém faz nada. Tadinha. Ela levou uma gravata, né? Teria levado uma gravata. Ela foi asfixiada. É o que diz o laudo da polícia. O advogado de defesa diz que elas brigaram e uma empurrou a outra e a menina bateu com a cabeça, não sei aonde. Não, então, o laudo diz bem, diz bem, né? E o presidente Michel Temer, eu estou insistindo em tratar ele como ex-presidente. Não sei se ele chega mas vai ser no final do ano. Não, mas chega assim. Mas ele encaminhou uma carta para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que solicitou que ele fosse enquadrado como réu e fosse investigado, sim, apesar de presidente da República. Tem aquela discussão se o presidente da República pode ou não ser investigado por fatos anteriores. E então ele encaminhou essa carta colocando algumas jurisprudências no sentido, doutrinas e tal, no sentido de que não se pode investigar presidente da República para ver se ela se troca de opinião. Claro. Ele disse que vai apresentar tudo, né? Mas claro que ele não gostou. Tá muito brabo com tudo mas já está arrependido, disse que vai empurrar com a barriga. Os assessores disseram que ele se antecipou em dizer que eu vou abrir o meu sigilo bancário, porque as continhas dele não devem ser tão baixinhas para ele desprezar uma aposentadoria de R$30 mil, né? Não vou pegar esse negócio lá. Olha aqui, ó. Olá, pessoal, boa noite.
noite, como vão? Hoje os apresentadores estão vestidos de Umbanda. Marli Chicão, de Iemanjá. Jéssica, minha xará, Oxóssi. A Carla Krieger, Oxóssi, Carla Krieger, tá? Iemanjá para Jéssica, Oxóssi para Carla Krieger e Nanã para Magda. Exu, não, para Magda Exu. Tá mal essa tua distribuição aqui, hein? Tá de Exu? Não, vamos lá. O Mário Chicão e Iemanjá. A Jéssica de Oxóssi. A Carla Krieger, Nanã e Magda de Exu. Vitor Hugo Vital Weber, do bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. Agora eu li direito. Olha, o Exu Tranca-Ruas. Hoje eu tô Exu Tranca-Ruas. Amarrado. Orixá, eu vou olhar. Vai olhar o quê? Teu orixá? Não, o Nanã. Ai, que é a Violeta. Por isso. E alguns detentos, incluindo Suzane von Richthofen, quase Suzane mesmo. A Suzane von Richthofen e a Ana Carolina Jatobá tiveram a saída, a liberação, né, para o feriado de Páscoa antecipado. Então hoje já saíram, a princípio é para elas retornarem no dia 12, na segunda-feira, né? Essa saída foi antecipada porque senão, se fosse nos dias da Páscoa mesmo, estaria muito junto com a data do Dia das Mães, né? Então, para ter um período maior entre uma data e outra, eu também concordo, né? Como é que uma pessoa que matou a mãe vai sair no Dia das Mães? O filho é picado. E não tem nem filho, gente. É um absurdo. Ela não tem filho, ela não tem mãe. É um absurdo. Ela matou a mãe. São aquelas coisas da lei, das interpretações da lei, ou falta de interpretação, que deixa a gente bravo. Que infelizmente elas são colocadas na mesma redoma que os outros presos. Deveria ser separado, isso. Sei lá. Sabe? Não deveriam ter essa liberdade. Essa da menina da rede de proteção da janela, apesar de não merecer, sei lá, mas essa pelo menos tem uma filha pequenininha. Então, já que a vigarista da Adriana Anselmo já saiu, né, já está liberada, está em casa, então até tudo bem. Mas agora, a Richthofen não dá. Mas a Ana Carolina perdeu a guarda da filha. Sim, perdeu a guarda. Então, nem tem mais a filha. E um detalhe, Magda, que eu acho da Richthofen, ela fez 2 agravantes para mim, que se eu fosse juiz, jamais dava um dia de colher de chá para ela. Ela planejou a morte. Claro. E ela matou de uma forma cruel. Que tem 2 formas de matar uma pessoa. Tu dá um tiro, tudo bem. Agora, tu matar paulada, é uma coisa que isso aí não existe desde a época dos romanos, né, Magda? Não, ela é uma mente diabólica. Porque ela começou a namorar o cara, aí junto com aquele cara, ela... para ajudar ela, depois explodiu o cara. Ficar com dinheiro, e ela ficou com a mãozinha limpa, né? Limpa e já tá com outro cara. Se fosse nos Estados Unidos... Já casou com uma mulher também. Se fosse nos Estados Unidos, pena de morte ou prisão perpétua. Exatamente. No mínimo, no mínimo. Num país sério, é isso que aconteceu. E ela já ficou trans e tá com outra mulher agora. Não, agora ela tá com um homem, mas ela já teve com uma mulher. Você namoraria? Já pensou o camarada dormindo com o inimigo? Que horror, nossa senhora. Eu namoraria a Suzane Richthofen, jamais, jamais. Eu sou um cara muito ético. Mas, muito ético, porque... Não, sou muito ético. Se a pessoa não é legal, eu não tenho relação nem de amizade, tu me conhece. Mas sabe agora o novo golpe que as mulheres estão dando na praça, assim? Golpe fashion. Não faço Elas ideia. não estão afim do cara. E o cara insiste com ela. Sabe que às vezes... Querido, eu sou trans. Pra se ver livre. Eu quero só ver se o cara disser sim, mas eu te quero justamente por isso. Mas os caras... Mas era isso que eu estava procurando. Eu sei que tu é isso que eu quero. Melhor ainda. Segue o Vitorino abraça essa Ai, Vicão. Larga do pé do Vitorino. Eu nem toquei o nome dele hoje. Hoje eu tô inocente, né? Inocente tu não é nunca. Não é nunca. Também, né? Exagerado. Naquele filme Quanto Mais Quente Melhor, com a Marilyn Monroe, o Jack Lemmon, o Tony Curtis, uma cena mais engraçada no final do filme, quando ele, vestido de mulher, né, o cidadão com coroa ali se apaixona por ele e diz o seguinte: mas você não está percebendo que eu sou homem? Aí o cara olha para ele: mas ninguém é perfeito. Legal. Tá muito boa essa. Legal. É legal a história. Claro. Não, e tá Filme é rolando. maravilhoso. Legal pra mim vira. Billy Wilder. Eu vi várias pessoas compartilhando, é fake news, não é verdade, é uma montagem da própria Suzane, a foto da Suzane, dizendo que ela vai
vai concorrer a deputada pelo PT e tal. Um monte de gente dizendo que é absurdo isso acontecer. Não, gente, isso é falso. Antes de compartilhar, dá uma olhada, vai lá no perfil. O próprio perfil diz assim, fictício, não diz que é verdadeiro. Então dá uma conferida, porque as pessoas estão apavoradas. Era só o que faltava. Era só o que estava faltando. Mas não dá pra gente... Quem me perguntou se eu confio nas urnas, é o Fernando Lichter, que perguntou para todos nós. Essa coisa de, cuidar o voto, mas a gente confia nas urnas? Não se confia na urna. Não se confia mais em nada mais nesse país. Eu lamento, mas não se confia em nada mais nesse país. Nós confiamos em vocês confiam em nós, porque a gente tem uma relação aberta, né? Porque senão não seria nada disso. O canal é aberto. Terminou. Pode ser o do dente também. Terminou o nosso programa. Durmam bem, tenham bons sonhos e amanhã a gente se encontra de novo, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.